Cara, se liga, você acredita que defender imposto mais alto para rico sempre é sobre justiça social? É o papo que a gente ouve todo dia. A lógica parece simples. Tira de quem tem pra caramba pra dar pra quem tá ferrado. Parece justo, nobre, quase uma obrigação moral. Mas e se eu te falar que para um monte de gente a motivação por trás desse discurso é bem mais sombria? E se por baixo desse papo de justiça social tiver um dos sentimentos mais destrutivos da humanidade? O sentimento que, no fim das contas, faz a gente apoiar uma parada que arregaça com a gente mesmo. Segura aí um pouquinho, porque hoje a gente vai mergulhar fundo na mente humana para desvendar a psicologia da inveja e como esse sentimento obscuro manipula o debate político e a economia do Brasil. Vamos começar com o que todo mundo concorda: o Brasil é um dos países mais desiguais que existem. A realidade é dura. Algumas estimativas mostram que o rendimento do 1% mais rico é mais de 30 vezes maior que o dos 50% mais pobres. É uma diferença difícil de aceitar. De um lado, o bilionário com grana que a gente nem consegue imaginar. Do outro, milhões de famílias lutando para pagar as contas. Aí surge uma solução que parece óbvia: vamos taxar os ricos. A ideia é que, metendo imposto em grande fortuna, herança e lucro, o governo vai ter din-din para resolver toda essa bagaça. Financiar saúde, educação, acabar com a fome. Construir um país mais justo para todos nós. Essa narrativa é tão forte que faz a cabeça da rapaziada. Pesquisas da Quaest mostram que a maioria dos brasileiros apoia aumentar o imposto para o rico. E aí o político usa isso no discurso ativista, levanta essa bandeira e na internet, se tu ousar questionar, já é taxado de egoísta, inimigo dos pobres, defensor de bilionário. Afinal, quem seria contra a justiça social? A causa é nobre, o objetivo é virtuoso, a intenção muitas das vezes é genuinamente boa. As pessoas olham para essa injustiça toda e sentem uma indignação legítima. Elas querem um mundo melhor, e o papo de taxar os ricos dá uma resposta simples e direta para um problema que é complexo pra caramba. A história que contam é de um Robin Hood moderno, o Estado tirando do topo para distribuir na base. Quem vai ser contra? Parece uma equação perfeita. Só que a psicologia humana e a economia são muito, mas muito mais complicadas que uma historinha de niná. E é aqui que a gente precisa ter coragem para olhar o que está por trás do pano. E se a indignação, em muitos dos casos, for só uma máscara para um sentimento que ninguém tem coragem de admitir. Para saber o que está rolando de verdade, a gente precisa separar três sentimentos que o pessoal confunde o tempo todo: ciúme, admiração e inveja. Ciúme é o medo de perder algo que você já tem. Simples assim. Admiração é olhar para alguém que tem algo que você não tem, talento, sucesso, grana, e se sentir inspirado. Mano, se liga o que esse maluco construiu. Quero aprender com ele. Vou me esforçar para chegar lá também. A admiração te joga para cima. Agora, a inveja, rapaz, a inveja é outra parada. A origem da palavra vem do latim invedere, que significa olhar com maus olhos, olhar atravessado. O invejoso não necessariamente quer o que o outro tem. A inveja tem mais a ver com o sofrimento por conta da felicidade do outro do que necessariamente querer aquilo que o outro tem de fato. O invejoso não pensa, eu quero ter o carro que ele tem. Ele pensa, eu não suporto que ele tenha aquele carro. O desejo não é construir para si, é destruir o que é do outro. A psicologia evolutiva costuma dividir a inveja em duas: a benigna e a maliciosa. A benigna é quase admiração. Te motiva a melhorar, a competir. É aquela inveja que te faz treinar mais para ganhar do cara que te superou no esporte que você pratica, ou que te faz estudar mais depois de ver o colega sendo promovido, ou que te empurra para tirar um projeto da gaveta quando você vê um amigo lançar um livro que faz sucesso. É a faísca que acende quando você vê alguém mandando bem e decide que você vai correr atrás também. Mas a inveja maliciosa, ela é puro veneno. Ela não quer te levantar, ela quer rebaixar o outro. Se a vida fosse um jogo, a inveja maliciosa não quer avançar a própria peça. Ela quer derrubar a peça do adversário para fora do tabuleiro, mesmo que isso signifique que o jogo acabe para todo mundo. O objetivo não é a tua vitória, é a derrota do outro. A satisfação não vem do teu ganho, vem do prejuízo do cara que está do seu lado. Agora, conecta essa parada com um debate sobre imposto. Quando alguém defende taxar os ricos, qual é a emoção que está mandando? É compaixão pelo pobre? Ou é o ressentimento contra o rico? Tem pesquisador que estuda exatamente isso e separa as motivações para a redistribuição de renda em duas: a compaixão, que é dar para os pobres, e a inveja, que é tomar dos ricos. No discurso, o papo é sempre dar aos pobres.
mas a energia, a raiva, a militância, essa parada toda vem da vontade de tomar dos ricos. A alegria não tá na imagem do pobre recebendo o benefício, tá na cena do bilionário perdendo grana. É a satisfação de ver o prego que se destaca finalmente levando uma martelada. Pesquisadores da Universidade de Edimburgo foram mais fundo. Num estudo de 2020, eles viram que o apoio a imposto punitivo contra o rico tem uma correlação muito mais forte com a inveja maliciosa do que com o desejo genuíno de igualdade ou mesmo o interesse em ganhar algo pessoalmente. Ou seja, a vontade de punir o rico é um motor psicológico poderoso, mais até do que a vontade de ajudar a si mesmo. É uma conclusão chocante que expõe a irracionalidade no coração desse debate. A verdade é que ninguém gosta de admitir que sente inveja. É um sentimento meio feio, rasteiro, daqueles que a gente esconde até de nós mesmos. Assumir inveja é admitir fraqueza, frustração, recalque. Então, como que esse sentimento que a gente costuma enterrar lá no fundo vira uma bandeira política que milhões levantam com orgulho no peito? A resposta é um mecanismo de defesa que a gente chama de racionalização. É quando a gente pega um sentimento mal resolvido e veste ele com uma roupagem socialmente aceita. No caso da inveja, a pessoa não admite que quer ver o outro se dar mal. Então ele constrói uma narrativa nobre, cheia de moralidade, para disfarçar e justificar o incômodo. Ao invés de dizer, não aguento ver fulano se dando bem, ela diz, é injusto que fulano tenha tanto enquanto outros não têm nada. A racionalização é a maquiagem do ressentimento. Transforma recalque em discurso político. Transforma frustração pessoal em bandeira coletiva. E quanto mais bem articulada essa narrativa, mais difícil fica perceber que, no fundo, o que está mandando é o desejo de ver o outro cair. O ressentido é aquele que, por não conseguir alcançar o sucesso do outro, tenta desqualificar o que o outro conquistou. Ele não diz, eu não consegui. Ele diz, isso que ele tem é fruto de roubo, de sorte, de exploração. A riqueza do outro é imoral. A família feliz do outro é uma farsa. Ele não quer entender, quer desacreditar. É uma distorção que transforma frustração em julgamento moral. O ressentido cria uma nova moral, uma moral de fracassado, onde tudo que ele não tem é ruim. E é aí que a política entra como catalisador perfeito para essa doideira. O discurso político dá vestimenta nobre para a inveja, permite que o cara racionalize o ressentimento e transforme numa causa virtuosa. Ele não precisa mais dizer, eu odeio que meu vizinho tenha um carro melhor. Agora ele pode falar, eu luto por justiça social. É um absurdo que existem carros de luxo enquanto gente passa fome. Precisamos taxar a riqueza. Sacou qual é a mágica? O sentimento malicioso individual da inveja foi lavado e virou uma bandeira coletiva. A justiça social e a igualdade se tornam, na verdade, codinomes para a velha e crua inveja. O cara não é mais um invejoso, ele é um guerreiro da justiça. Ele não quer destruir o sucesso do outro, ele quer redistribuir a riqueza. E os políticos, principalmente os populistas, são mestres em explorar esse mecanismo. Eles sabem que ódio e ressentimento são fonte de energia política que não acaba nunca. Eles criam um inimigo comum, o rico, o banqueiro, o empresário, e canalizam toda a frustração e inveja da população contra esse alvo. Eles dão ao povo uma justificativa moral para o seu desejo de ver o outro se ferrando. Nesse jogo, o Estado e a classe política se colocam como os heróis, mas como a gente vai ver, eles são, muitas das vezes, os únicos que ganham com isso tudo, criando uma estrutura de dependência enquanto jogam um grupo contra o outro. A inveja vira a ferramenta de controle e o imposto a arma para fazer isso. Até aqui a gente viu a psicologia da coisa. Agora, vamos para a realidade econômica. O que acontece quando a política é desenhada na base da emoção e da inveja, e não da lógica? A resposta é simples e cruel. O tiro sai pela culatra. A economia trava, a sociedade empobrece e quem mais se arrebenta, ironicamente, é justamente quem mais acreditou na promessa de justiça, que no final das contas é o pobre. Vamos ver as consequências ponto a ponto. Consequência número 1. A conta sempre estoura para aquele que está mais lascado. Existe uma ilusão de que o imposto no rico fica só no rico. Pura baboseira. Imagina que o governo mete um aumento pesado de imposto de uma empresa grande. O que o dono faz? Opção número 1. Reduz o próprio lucro, o que é raro pra caramba. Opção número 2. Demite funcionário para cortar os gastos. Opção número 3. Repassa o custo para o consumidor, aumentando o preço do produto. O que geralmente acontece? Na maioria das vezes rola a opção número 2 e número 3 juntas. O resultado? O pãozinho encarece, a conta de luz sobe, o transporte fica mais salgado.
Quem mais sofre com o custo de vida subindo não é o ricaço, é o trabalhador comum, o cara que já está no limite e vê o poder de compra virando farelo por causa do imposto que ele mesmo achou que ia resolver tudo. A carga tributária, meu filho, sempre acaba escorrendo para a base. Consequência número 2, a grana vaza e os cérebros vão junto. Outra ilusão é achar que o rico vai sentar e falar: tá bom, pode pegar minha grana. O rico pode ser até malvado, só que ele não é burro. No mundo de hoje, o capital ele não tem pátria, não tem CEP. Se um país fica hostil à riqueza, a grana simplesmente pega o beco e muda de endereço. Empresário fecha a fábrica aqui e abre em outro lugar. Investidor tira a grana da bolsa brasileira e joga em outro mercado. E não é só o dinheiro que vai embora, vão também os talentos, os empreendedores, os inovadores também. E qual que é o resultado? Menos investimentos, menos empresa, menos inovação e o principal, menos emprego. Punir a riqueza não a redistribui, só espanta. E quem fica para trás encontra um mercado de trabalho mais zoado e precário, com a economia totalmente estagnada. Essa fuga de capitais não é teoria da conspiração, meu amigo, é um fenômeno estudado e documentado. Consequência número 3, a rede do imposto sempre aumenta. A proposta de taxar grandes fortunas sempre começa mirando nos super ricos. Parece algo distante, quase simbólico, mas a história mostra uma tendência perigosa. A rede do imposto sempre se expande. Quando o governo inventa uma nova forma de arrecadar, ele nunca mais larga o osso. Pelo contrário, a fome para conseguir sugar mais receitas só cresce. O que hoje é imposto para quem tem 50 milhões, amanhã é para quem tem 10. Depois para quem tem um imóvel de valor mais alto, depois pega a classe média alta e quando você menos espera, a classe média que está ralando para construir um patrimônio já caiu na mesma armadilha. O Estado é um bicho que está sempre com fome. Consequência número 4, a distração do problema real. Essa talvez seja a consequência mais traiçoeira de todas. Enquanto a sociedade se inflama num debate emocional sobre taxar bilionários, ninguém encara o verdadeiro tumor do nosso sistema tributário. Nosso problema não é que o rico paga pouco imposto. O problema é que o sistema é ridicularmente injusto. Ele é regressivo. Sabe o que isso significa? Que ele pesa muito mais no bolso do pobre do que no rico. Segundo estudos do IPEA, as famílias dos 10% mais pobres gastam, em média, 26% da sua renda com imposto. Já os 10% mais ricos gastam uns 19%. E é isso mesmo que você ouviu. O pobre proporcionalmente paga mais imposto que o rico no Brasil. Sabe por quê? Porque nossa tributação é absurdamente concentrada no consumo. O imposto está embutido em tudo. No arroz, no feijão, na luz, no gás. E como o mais pobre gasta quase toda a renda dele com consumo, ele é o mais penalizado. Esse debate sobre taxar grandes fortunas, apesar de parecer maneiro, funciona como uma cortina de fumaça. Ele desvia o foco da discussão que importa, uma reforma tributária séria, que simplifique essa bagaça e transfira o peso do consumo para a renda, de forma justa e sem matar a economia. Mas essa discussão é técnica e não gera a mesma catarse de gritar "taxem os ricos!". E assim a injustiça estrutural segue firme, blindada pelo barulho. Se o caminho da inveja leva ao empobrecimento de todo mundo, então qual que é a alternativa? Aceitar a desigualdade e dane-se? Deixar rolar? É óbvio que não, né? A alternativa é mudar o foco. Em vez de tentar destruir a riqueza, a gente precisa construir um ambiente onde mais pessoas possam gerar a própria riqueza. O oposto da inveja maliciosa é a admiração. É olhar para o sucesso e ver como uma prova do que é possível. É trocar a mentalidade de se ele tem, é porque tirou de mim, pela mentalidade de se ele conseguiu, eu também posso chegar lá. Só que isso exige uma mudança cultural profunda. A gente precisa largar a mão dessa síndrome do prego que se destaca, essa mania de criticar e punir quem ousa ter sucesso. Precisamos celebrar o empreendedor, o inovador, quem gera emprego, em vez de tratar esses caras como vilões. Uma sociedade que pune o sucesso está se condenando à mediocridade. Na prática, isso significa focar nos problemas reais, lutar por uma reforma tributária que alivie o consumo e simplifique a vida de quem quer produzir. Exigir menos burocracia, mais segurança jurídica e um ambiente que chame investimento, em vez de espantar. Focar em educação de base de qualidade para dar a todo mundo uma chance real de arregaçar as mangas e trabalhar e conquistar seu próprio futuro. O objetivo não deve ser ter menos ricos, e sim ter menos pobres. Prosperidade não é um bolo de tamanho fixo. Essa ideia de que a economia é um bolo que já está pronto e a gente só divide é papo de imbecil. A riqueza pode ser criada, uma economia livre é como um forno que assa mais bolo para geral. Quanto mais gente empreendendo, inovando e produzindo,
maior é o bolo para todo mundo. O caminho para um Brasil mais justo não é nivelar por baixo, na miséria compartilhada. É remover as amarras que travam quem quer subir na vida por mérito e esforço. É abrir espaço para quem quer construir, não destruir. Bom, navegamos pelas águas turvas da psicologia humana. Vimos como a busca por justiça pode ser sequestrada pela inveja e analisamos as consequências desastrosas de políticas guiadas pela emoção em vez da razão. A busca por uma sociedade mais justa é legítima e necessária, mas para ela funcionar de verdade, a gente precisa ser honesto com as motivações que nos movem. Então, na próxima vez que você ouvir um discurso inflamado sobre justiça fiscal, pare e se pergunta numa boa: essa proposta realmente constrói uma sociedade mais próspera para todo mundo? Ou só alimenta um desejo primitivo de ver o outro se ferrando? A resposta para essa pergunta pode ser a linha que separa um país que cresce de um país que se afunda no próprio ressentimento. Agora me diz, se você curtiu essa análise que junta psicologia, economia e política para entender o mundo de um jeito mais claro, se inscreve aí no canal, ativa a notificação e deixa o seu comentário. Quero saber o que você pensa sobre isso tudo. Demorou? Valeu demais. Até a próxima.